Não, e uma das coisas que você está falando é essa tensão, Visar, entre um governo. Existe, né, aquela doutrina Primakov, e existe uma tensão interna russa, né, de achar que o Ocidente, né, através de vários Maidans e etc., só para encaminhar a tua conversa, né, ele procurava, né, fragmentar a Rússia em pelo menos três estados, uma Rússia europeia, uma Rússia ali na Ásia Central e uma outra Rússia lá na Sibéria. E agora, e a outra coisa que o pessoal acha que a gente fala as coisas, Visar, a gente estuda geopolítica por isso, é por essas coisas, que o ventre mole, né, o ventre mole da Rússia, que é o Cáucaso, né, os europeus estão entrando. E aí o sentimento de insegurança russo, né, vai lá no teto, né? Essas coisas. Eu pedi você, claro, né, para você fazer essa cronologia, mas também incorporar esses elementos, né? Tá. Vamos lá, então. Então vamos fazer essa cronologia a partir da Guerra Fria, depois a gente vai tentar entrar um pouquinho talvez seja impróprio chamar, mas na psique dos estadistas russos. Tá? Então vamos lá. 89, 91, fim da Guerra Fria. 91, uma exuberante demonstração do poderio militar bélico norte-americano durante a Operação Desert Storm, que libertou lá o Kuwait da ocupação iraquiana. Mas, em 91, né, como final da Guerra Fria, tem a dissolução do Pacto de Varsóvia. Para constrangimento, né, para consternação, para o dissabor dos dirigentes russos, a OTAN não se desfez. Né? A razão pela qual ela existia era confrontar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia deixou de existir. Mais uma vez, não quero entrar no mérito se ele deveria ter deixado de existir ou não. A questão é que, na cabeça dos dirigentes russos, se uma vez não existe mais o Pacto de Varsóvia, não existe mais razão para ter OTAN. Tá? E o que aconteceu foi justamente o contrário. A OTAN começou a se expandir para o leste, o que significa penetrar na tradicional esfera de influência russa. Então, de 97 a 99, foram incorporados à OTAN a Polônia, a Hungria e a República Tcheca. Tá? A OTAN vai fazer um outro avanço para o leste no começo dos anos 2004 para 2008, se eu não me engano. Tá? A gente vai ter entrando mais 9 ou 11 países. Me desculpem essa hora do dia, a memória já está me traindo. Mas dentre esses países vão estar os 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, e também Polônia, vão estar os 3 países bálticos, tá certo? E nesse período também, a Geórgia e a Ucrânia vão manifestar a vontade de se aproximar política, econômica e militarmente do Ocidente. Ora, se aproximar economicamente do Ocidente é a União Europeia. Se aproximar militarmente é a OTAN. Tá? E nesse período também nós vamos ter uma série de revoluções coloridas. 2003, a Revolução da Rosa na Geórgia. 2004, a Revolução Laranja na Ucrânia. E 2005, a Revolução Tulipa no Quirguistão. Foi o que você falou. Na perspectiva soviética, talvez uma visão míope, soviética não, russa. Na visão russa, talvez uma visão míope que leve a desconsiderar a legitimidade e o apelo genuíno dessas populações por modernização, por mudanças. Os russos entendem isso tão somente como iniciativas subversivas do Ocidente. Tá? Enfim, a gente poderia falar aí de outros eventos, o próprio bombardeio da Sérvia, em 99, que a Rússia considera a Sérvia tem uma ligação étnica e política com a Sérvia, né? São eslavos, e a OTAN bombardeou a Sérvia sem fazer tratativas iniciais com o governo de Moscou. Então, assim, colocando Moscou realmente como
um coadjuvante de segunda ordem no sistema internacional. Obviamente, isso contraria a visão que os russos têm, como eu falei anteriormente, da Rússia como uma grande potência eurasiana. Tá? Em 99 isso aconteceu, em 2000 o episódio do submarino Kursk, né, baseado no porto de Murmansk, no Mar de Barents, que era considerado um dos submarinos mais modernos da frota russa, então um símbolo da decadência russa. Enfim, é um quadro de alienação, e a Rússia fez até muitas tentativas de se aproximar do Ocidente, de se inserir nessa ordem, mas assim, sempre acho que a gente tem que ter uma certa compreensão, que acredito que seja difícil de parte a parte. Mas, voltando à perspectiva russa, vamos lembrar que a Rússia, como esse grande império multiétnico, multinacional, de grande extensão territorial, a Rússia teve sempre problemas em seus limites. Então, no Oriente, com a China e com o Japão, na Ásia Central, com o Império Britânico, no Cáucaso e no Mar Negro, com a Turquia, no Ocidente, né, no leste, com as potências, no oeste, com as potências ocidentais, e no norte, no Mar Báltico, com a Prússia, com a Finlândia, com a Suécia. Mas se a gente pegar o histórico de rivalidade com o Ocidente, né, vamos vestir a pele do russo aqui, depois a gente veste a pele do ucraniano, tá? Depois do norte-americano. A Rússia já foi invadida pelo Ocidente. Vamos buscar na cronologia. Vamos começar lá. Já teve a capital queimada em 1611 na guerra contra a Polônia. Né? Eu não estou falando o Ocidente, eles vão falar os Estados europeus. Aliás, Moscou já foi queimada 3 vezes, né? Em 1230, né? Durante a invasão mongol, em 1611, durante a guerra com a Polônia, e em 1812, durante a invasão napoleônica. Então, a gente vai ter a invasão napoleônica francesa, né? Aliás, é uma coalizão de países lideradas pela França que invade a Rússia, né? E chega até Moscou. Então, depois disso, nós vamos ter a França e a Inglaterra dando apoio à Turquia durante a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856. Depois nós vamos ter a disputa pela influência nos Balcãs com o Império Austro-Húngaro, que vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Né? Nós vamos ter, em 1941, a Grande Guerra Patriótica, depois da a Segunda Guerra Mundial, né? Depois disso, o período da Guerra Fria, de choque com o Ocidente. Lembrando que em 1919, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, apoiaram, durante a Guerra Civil Russa, o Exército Branco, né? Os contra-revolucionários, liderados pelo almirante Kolchak. Então, se eu não me engano, chegaram a um efetivo de 30 mil homens, além de aporte de material bélico. Essa tropa foi desdobrada no leste, né, do território europeu, tá? Até para proteger a ferrovia transiberiana. Então, assim, existe um longo histórico de rivalidade. E faz parte da concepção estratégica russa aquilo que é chamado de profundidade estratégica. Então, se a gente observar, estados tampões, as suas estepes infindáveis, sempre protegeram a Rússia. Então, se a gente imaginar a Ucrânia, é muito difícil para o russo aceitar uma perspectiva da Ucrânia incorporada à OTAN, porque aí a Rússia ficaria sem essa profundidade estratégica. Se a gente pegar ali entre Kharkov e Kursk, onde estão acontecendo os combates, na região de Belgorod deu um nó aqui na língua. Dnipropetrovsk? Não. Prokhorovka. Na região de Belgorod e Prokhorovka, foi travada a maior batalha de tanque durante a Batalha de Kursk, né, o maior acampamento de tanques na Segunda Guerra Mundial. Então, isso aqui fica... a gente tem que imaginar que o russo não vai aceitar a presença de tropas ocidentais, ou quais tropas que sejam, né, sem distância, sem profundidade estratégica nenhuma. Então, essa é a perspectiva russa do conflito. Tá? Então, e muitas vezes os russos já tinham alertado, falaram assim, olha, vocês estão indo
vocês estão ultrapassando limites, vocês estão avançando. E é lógico, é mais do que compreensível se a gente pegar a perspectiva dos povos do Báltico, os letões, os estonianos, a Letônia, a Estônia, Lituânia, se você pegar a Polônia, se você pegar a Ucrânia, é mais do que justificável o temor, a Finlândia, o temor que eles têm do russo. Já viveram sob o jugo russo, fosse na Rússia czarista, fosse na Rússia soviética. Então, assim, mas o fato é que o próprio George Kennan, né, que foi o autor do Longo Telegrama, o grande mentor ali da política de contenção durante a Guerra Fria. Se a gente pegar o próprio John Mearsheimer, que você fez menção agora há pouco, nós conversávamos no particular, se você pegar o Henry Kissinger, se você pegar o próprio Samuel Huntington, todos eles alertaram para os riscos de se entrar de forma agressiva, né, numa perspectiva política e numa perspectiva econômica, dentro da esfera de influência russa. Então, quando a gente tem que falar tudo isso, para entender que o dia 22 de fevereiro de 2022, ele é decorrente de um longo processo de decomposição. Aliás, 22 não, perdão, 24, né? 24 de fevereiro de 2022. Eu acredito que eu falei inúmeras vezes aí 22, me desculpem aí. Não tem problema. Porque eu falei, essa hora do dia a cabeça já não funciona mais, né? Mas enfim, vamos lá. Então a gente precisa, se a gente confundir batalha com campanha militar e campanha militar com guerra, a gente volta simplesmente lá ao dia 24 de fevereiro de 2022 e acha que do nada surgiu aquilo ali. Então a gente precisa entender essa dinâmica que vai desaguar nesses 3 anos de conflito. E, na verdade, a gente observa que a invasão russa ela se apoiou num grave erro de inteligência. O próprio Putin admite isso, né? Que ele esperava alguma coisa próxima ali, talvez o que ele chamou de operação militar especial, alguma coisa entre o Anschluss da Áustria em 38 e a invasão da Polônia em 39, né? Alguma coisa sem muita resistência. Inúmeros fatores indicam isso, né? A época do ano em que foi desencadeada a operação, tinha pouco tempo antes do degelo da primavera, então esperava concluir aquilo ali em poucas semanas. A própria proporção de forças, praticamente 1-1, e nessa proporção de forças 1-1, abrindo 4 frentes, então é insuficiente não só para você conduzir uma grande campanha ofensiva, mas também para a própria ocupação do país é um efetivo insuficiente. Então, com certeza, a estratégia... Era uma demonstração de força, né? Era mais negociar, né? Exatamente, era mais um golpe, era mais um golpe político, né, com uma forte alegoria militar, né? Tanto é que isso fez com que o Kremlin, né, superestimasse a influência pró-russa dentro da Ucrânia, superestimasse os vínculos históricos, culturais, étnicos com o povo ucraniano, né? Não que não exista essa cisão dentro da sociedade polonesa. Tá? Se a gente pegar ali o número de refugiados no primeiro ano de conflito, uma parcela significativa marchou para dentro do território russo. Tá? Então, foi o que eu falei, no Donbás ali, a presença de russos étnicos era muito grande. E aquela região estava conflagrada desde 2014. Desde 2014, ali, na perspectiva russa, foi o que eu falei, a guerra começa em 2004. A região já estava instável, mas desde 2014 passa a existir um conflito formalmente reconhecido. E é engraçado que a postura da Rússia é a seguinte: eu não faço parte desse conflito. Então ficava a Ucrânia, a Alemanha e França, né, no Acordo de Minsk, tratando ali como se fosse um conflito entre Ucrânia e Rússia, e a Rússia tratando como se fosse um conflito interno, né? Como tipo assim, eu não estou participando disso. Mas, enfim, tanto é que a Universidade de Uppsala considera o conflito na Ucrânia não um conflito internacional, considera um conflito interno que se internacionalizou.
vamos entrar no mérito dessa discussão também, mas, enfim, quando a gente pega ali essa sequência de eventos, nós chegamos naquilo que o russo acreditava que ia conseguir aquilo ali, não fosse se degradar numa campanha de longas proporções. Ele superestimou sua influência dentro da Ucrânia, superestimou seus vínculos culturais, subestimou a capacidade de resistência à vontade, de resistência à determinação dos ucranianos de fazer oposição, e subestimou também a vontade do Ocidente, a determinação do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, que estava saindo ali numa retirada vexatória do Afeganistão, politicamente bastante enfraquecido, apostou que os Estados Unidos não ia fazer nada. Mas, enfim, aquilo que era para ser uma campanha rápida, fulminante, como a gente falou aqui, como, na verdade, um golpe político, uma forte alegoria militar, se degenerou em 3 anos de uma guerra cruenta, com centenas de milhares de mortos. Os números são bastante imprecisos, talvez já esteja ali se aproximando na casa de 1 milhão, mas uma mudança da política em Washington, né, com a administração Trump, a gente tem uma perspectiva de suspensão das hostilidades, com o presidente Trump querendo dar um novo rumo para a política externa norte-americana, embora o objetivo da grande estratégia norte-americana permaneça imutável, independente de qual seja a administração. O Trump sempre teve uma certa predisposição para negociar com o presidente da Federação Russa, o Putin, mas a gente não pode esquecer que em 2017, durante a sua primeira administração, o Trump concordou e admitiu que a Ucrânia comprasse armas da indústria bélica norte-americana. Tá? E sancionou, na administração seguinte, o John Biden ele acordou com Kiev um programa de assistência militar. Então, isso tudo contribui ali para o acirramento das tensões que levou ao início do conflito. Ao início do conflito, não, ao acirramento das tensões.